Sempre tive muito interesse em compreender melhor os outros, o que se passava na cabeça dos outros e também na minha própria cabeça. Depois eu tenho um ótimo modelo familiar, tenho uma tia muito próxima que é psicóloga e eu lembro-me dos corredores desta faculdade, portanto eu vinha com a minha tia, às vezes vinha aqui visitá-la, outras vezes ela trazia-me e que aguçou este meu interesse pela área. E quando eu tirei o curso de Psicologia, eu tirei um curso ainda de pré-Bolonha. Portanto, na altura nós não tínhamos a componente de investigação como parte integrante do nosso percurso. Quando eu terminei o curso, fiz várias coisas, mais na vertente clínica no início, mas rapidamente comecei a perceber que queria mais. Eu comecei a investigar a vergonha. O que motivou esta questão, inicialmente, foi precisamente este contacto pessoal por um lado, mas também clínico por outro, e perceber o seu impacto depois na vida adulta das pessoas e, sobretudo, a sua associação ao sofrimento psicológico que as trazia às consultas. Aquilo que se sabia era que as memórias baseadas, sobretudo na emoção de medo, é que tendem a operar na nossa memória como memórias traumáticas e, portanto, havia já esta indicação, estas hipóteses de que outras emoções também podem ficar condicionadas como memórias traumáticas e a vergonha é uma delas. E foi a partir daí que eu cheguei à compaixão. Percebemos que, efetivamente, pessoas que, por exemplo, que tinham estas experiências de vergonha traumáticas, mas que, ao mesmo tempo, também tinham recordação de se sentirem seguras, acalentadas, cuidadas, essas pessoas estavam protegidas contra o impacto negativo destas memórias em sintomas de stress, de ansiedade, de depressão. Os outros podem, efetivamente, ser a fonte do nosso maior sofrimento, mas podem ser também a nossa salvação. Um projeto particularmente importante e que me deu muito gosto e que ainda continua, foi um projeto multinacional que nós desenvolvemos durante a pandemia, Covid-19. Houve uma questão que me surgiu imediatamente na minha mente de cientista, que foi: em que medida é que a compaixão e a nossa ligação aos outros, a conexão social, podem nos proteger à escala global, portanto, em diferentes países do mundo, do impacto negativo que esta ameaça pode ter nas nossas vidas, na nossa relação com os outros, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. E temos tido resultados muito interessantes que mostram efetivamente e de forma, na minha opinião, robusta, de que, independentemente do país em que nós vivemos, a pandemia, a compaixão tem um efeito protetor universal, consistente em todos os países, porque ela amortece o impacto negativo da pandemia. Ao longo do tempo, as pessoas tenderam a tornar-se mais compassivas em relação a elas e em relação aos outros, e menos resistentes à compaixão. Mas que isto não foi igual para toda a gente. Nos profissionais de saúde tivemos um dado muito interessante e inesperado, que foi que, muito embora tenha havido esta tendência, a compaixão em relação aos outros diminuiu da segunda para a terceira vaga na pandemia. À medida que o burnout foi aumentando, que os níveis de stress e de ansiedade, com o cansaço, com o afastamento da família, portanto, que tudo isso foi acontecendo, que começou a haver cada vez mais inibidores, cada vez mais resistências nestes profissionais, a eles efetivamente serem capazes de expressar compaixão em relação aos outros. E isto é importante porque, mais uma vez, mostra que nós precisamos de cuidar de quem cuida de nós. E o mesmo é verdade para os professores e, portanto, esta é outra área, outra paixão científica minha recente. Nos últimos 5, 6 anos nós temos vindo a desenvolver um projeto que designamos de escolas compassivas, em que desenvolvemos um conjunto de intervenções em colaboração com o Reino Unido, que temos implementado e validado cientificamente, e aqui o objetivo é, mais uma vez, cuidar também de quem cuida. É, por um lado, procurar contribuir para uma mudança de mentalidade nas nossas escolas e começar a trabalhar também nos nossos jovens outro tipo de competências e ensinar-lhes outro tipo de ferramentas que não vêm nos livros, para eles lidarem com as suas próprias emoções, para lidarem com os outros, com a relação com os outros, para lidarem com os fracassos na vida, com as adversidades. E eu penso que o caminho
é cada vez mais virado para a implementação de intervenções focadas na compaixão e a avaliação do impacto destas intervenções num conjunto de indicadores, porque nós temos dados, já temos esses dados na área do mindfulness e começamos a ter cada vez mais estes dados na área da compaixão, que a compaixão muda-nos a um nível celular, melhora a função imunitária do nosso corpo, ativa determinadas áreas cerebrais associadas com regulação emocional, está associada a um melhor funcionamento do nosso sistema imunitário. O futuro, e que já há estudos internacionais a decorrer, que envolvem alguns desses aspectos, é como é que nós podemos usar a realidade virtual e a inteligência artificial para trabalhar alguns destes aspectos e a nosso favor e não contra nós. E outra área que eu também diria extremamente importante é a de levar compaixão para a arena política. Esta é outra área que eu penso que no futuro, e dado o contexto internacional que nós vivemos, é cada vez mais uma área de interesse e uma área fundamental, de trabalhar fundamental.